imagina que o pessoal não ia te ver e ver o teu cenário, que coisa linda! Meu cenário, sim! Quem me conhece já sabe do meu cenário. Sim! E já sabe o que esperar dessa live, né? Com certeza. Já. Eu tenho aqui também algumas referências. As pessoas devem fazer leituras de ambientes e também das pessoas, né? Para entender o discurso da própria pessoa. Quem não se liga no discurso da própria pessoa ou de si próprio tem que se ligar, né? Porque isso com certeza. dá muito conhecimento de alguém. E, bem, um outro dia eu falo sobre o meu cenário, sobre as minhas coisas. Bom, eu acho que a gente podemos falar, inclusive, sobre os nossos cenários. Sim. Carol, acho que a gente pode ir começando, né? Eu queria agradecer a presença de todas e todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer também a Carol pela gentileza imensa de ter aceito a fazer essa live. É uma temática que já me incomodava há algum tempo. E me incomodava, e daí já é um alerta para algumas pessoas que tinham alguma preocupação. Eu tenho uma colega minha, a Paula, do doutorado da Psico, e ela assim, como assim tu vai falar de coach, Grazi? Eu disse, não, calma, parece que tu não conhece. Parece que tu não me conhece. A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Porque a gente faz consciência, né? Com referencial teórico. Exatamente. Né? É uma fala, um diálogo informal, mas é qualificado, fundamentado teórica e epistemologicamente. Nada que é pautado em mera pura opinião, né? Não é fonte, vozes da minha cabeça, né? Não. Depois até quem quiser eu posso passar a listinha aqui que me ajudou, né, a montar esse referencial teórico para nossa fala, né? Mas como é um assunto... Carol, tu me passa. Claro. Tu me passa, porque daí a gente tem ali a pasta das lives e eu deixo com acesso ao pessoal. Com certeza. Bom, eu acho que é importante também para o pessoal saber quem a Carol é, né? Na minha vida, a Carol, na minha vida, é a minha psicóloga. Já há alguns anos, né? Vocês vão entender muito da minha força e da minha determinação em muitos sentidos por conta do relacionamento profissional que eu tenho com a Carol e agora um relacionamento que a gente tem pessoal, que a gente já se aproximou em amizade e tal. Então é uma satisfação, uma honra muito grande te ouvir, né? Igualmente, Bom, eu vou passar a palavra para ti, daí para tu se apresentares Carol por Carol, para quem tá vendo a gente. Então, eu já vi que entraram ali muitos rostinhos conhecidos também, mas para quem não me conhece, sou Carol, sou psicóloga que atua no contexto clínico e também em outros contextos, na assistência social, no SUAS. Trabalho também como cientista da psicologia e eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar, né? A psicologia enquanto ciência e profissão. Para a gente poder falar sobre a prática do coaching, né? A gente vai falar aqui nessa live atrelado a minha categoria profissional, que é a psicologia, né? Mas isso não quer dizer que não se aplique para outras categorias também, né? Mas eu vou falar aqui vou fazer essa conversa dialogando com a psicologia. Então, falando... propondo uma seguinte reflexão, né? A psicologia é uma ciência, ela é uma profissão, ela tem um compromisso social e ela é regulamentada, né? Então, ela é uma profissão regulamentada. Diferente eu não sei se eu posso chamar de profissão, enfim, mas eu vou falar da prática de coaching, né?
Então, o psicólogo, na sua atuação, ele precisa necessariamente, em qualquer campo que ele atue, ele precisa necessariamente estar atento, né, e fazer a sua prática relacionada aos princípios fundamentais do nosso código de ética. Sim, temos um código de ética, olha só. Como todas as profissões regulamentadas, né? Eu sou professora de ética profissional. Todas as profissões regulamentadas têm um código de ética. Isso! E isso sim, ó. A gente já vai chegar em como é que a psicologia chegou no Brasil, mas eu tô só na página 7 para essa live do código de ética, tá? Eu acho que já é o suficiente. Eu vou ler para vocês alguns dos princípios fundamentais do nosso código de ética. 1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é só um. 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Bom, eu não vou me estender, eu acho que esses 3 princípios fundamentais já são suficientes para a gente conseguir tecer algumas reflexões na live de hoje, né? Carol, lembrando que isso é do Código de Ética da Psicologia. Coach não tem Código de Ética. Não é uma profissão regulamentada. E aí eu vou puxar um pouco para algo que eu já venho falando e me posicionando há algum tempo, que constelador não tem uma profissão regulamentada também, por mais que tenha toda uma discussão se a psicologia vai trazer, porque tem ali algumas técnicas que são questionáveis e são muito similares ao âmbito da psicologia, né? Muito questionável. Exatamente. Então, se a gente for entender tanto, por exemplo, o coach, como a constelação, como atividades do âmbito da psicologia, teria que primeiro ser reconhecido pela psicologia como tal. Ponto. Né? Não há reconhecimento da psicologia com relação a isso. Então, são profissões que não são regulamentadas. É importante colocar isso. Respeito aos sistemas profissionais, né? Exato, mas diante dessa febre, né, de coaches que, enfim, né, virou também uma pandemia, em março de 2019, o nosso Conselho Federal ele emite uma nota orientativa quanto à prática de coaching realizada por profissional psicólogo. E nessa nota orientativa, tá lá no site do CFP, quem quiser ver, se ressalta esses princípios fundamentais, né? No meu posicionamento, na minha compreensão, coach e psicologia não andam juntos. Por quê? Né? Porque... Vamos lá. Se segurem. Vamos explicar o óbvio, né? Então, por onde começar, né? Compromisso social da psicologia, né? Que está pautado nesses princípios fundamentais do nosso código de ética, né? E aí, como a gente se propôs a falar, né, também sobre neoliberalismo, e isso é inerente a gente falar, né, através de um pensamento decolonial, né? Por que psicologia e coach não são práticas que, a meu ver, né, e deveria ser ao ver de toda a categoria também, práticas que devem andar junto? Porque o coaching, ele se baseia
né, numa noção de sujeito enquanto um sujeito valorado, podemos assim dizer, por sua produtividade, né? Então, existe aí um culto à produtividade, à produção, né? Que produção é essa? Oh, meu Deus, que produção é essa? Né? E para quem, né? Essa produção, Sim. né? Então, em vários lugares que eu pesquisei assim sobre a prática do coaching, né? E como ela surgiu, todas elas fazem referência. Primeiro, né? Quando surge no ambiente esportivo, que daí é uma coisa, né? Mas quando começa a se aplicar, né, em outros âmbitos da sociedade, né? A gente tá falando de uma coisa que se aplica no esporte também, que é essa coisa do superar limites, né? Como se o sujeito não pudesse ser um sujeito com limite, né? Como se houvesse sempre um limite a ser superado. E isso é um saco sem fundo, né? Isso é um saco sem fundo, porque pela ótica, há limites, que devem ser respeitados, né? Então, um profissional psicólogo que alimenta isso nessa prática, o que é que ele está fomentando, né? A quem ele está servindo? Qual é esse compromisso social de repensar, né? De refletir o seu contexto econômico, social, né? De forma crítica. Então, se eu tenho um sujeito, né? Que é valorado, aí é posto um valor em cima dele, através da sua produtividade, né? E uma produtividade de mercado, né? De mercado, não tô falando nem de uma produtividade, enfim, né? De prazer, assim, né? Somente da ordem do prazer. Eu já tenho um grande problema, porque eu tô colocando um valor, né? E um valor com base na produtividade para alguém, né? Para produzir lucro. Para quem? Para a pessoa que está sendo coaxizada? Não. Óbvio que não. Bom, pelo menos eu nunca conheci uma pessoa, né, que passasse por um processo como esse e, enfim, superasse todos os seus limites, né? Como se limites tivessem que necessariamente ser superados. E aí eu vou entrar um pouco nessa questão de como é que a psicologia se deu no Brasil, né? Da história dela no Brasil. Então, ela ingressa no Brasil com um saber que vai bem aliado àquele discurso dos 50 anos em 5, né? Propondo uma modernização, né? Compondo um projeto de modernização do país muito atrelado aos interesses da elite, né? Da elite brasileira. A Ana Bock, em todo o trabalho dela, né? Uma psicóloga incrível, depois eu até posso colocar, né, nas referências, ela vai dizer que a psicologia no Brasil, até ali, mais ou menos a década de 70, 80, não que isso ainda não aconteça, mas ela sempre teve seus interesses muito colados com os interesses da elite, da burguesia, né? Então, colocando o homem certo no lugar certo, né? Disciplinando as crianças na escola, né? O sujeito que, sei lá, vamos pensar até no próprio sistema educacional, né? Sujeito que não passa no vestibular, né? Como o fracasso individual, né? Não como uma questão social, né? Então, ele... De questionar o próprio sistema educacional, de questionar para que serve o sistema educacional, como ele está sendo composto nessa ordem, quais são as temáticas, quem está no sistema educacional, para que servem esses conhecimentos, é algo que a pedagogia libertária do anarquismo vai questionar muito, uma sociedade sem escolas, né?
Por quê? Exato. Porque o que a gente aprende, a gente não encontra o sentido de praticá-lo, né, no nosso dia a dia. Por que a gente está aprendendo aquilo ali? Qual é o sentido de aprender aquilo ali? Sim, até porque educação é algo muito diferente de escolarização, né? Um passa Exatamente. pela instituição, o outro não necessariamente, né? E se passa por uma instituição, a gente já precisa se atentar, né? E aí depois a gente vai fazer essa reflexão no próprio âmbito acadêmico, né? Sim. Porque a academia, ela vive de uma produção, né? Eu acho que isso não é surpresa para ninguém, acho que ninguém está falando coisa que já não seja, né, evidente, né? Mas, de novo, às vezes o óbvio precisa ser dito, de uma produção que chega para quem, né? Sim. Se a gente falar das universidades públicas, das federais, ela precisa chegar na comunidade, né? Sim. É para isso, né, que as produções devem servir. E não para alimentar lattes de pesquisador nenhum. Mas essa é uma outra questão que daria uma outra live. Sim, Então, mas Carol, acho que é favor. importante, já que tu pensou nessa questão da academia, eu tenho várias alunas minhas de pós-graduação e alunos de graduação que estão aqui assistindo a gente. O que é importante, geralmente eu converso, né, e explico como é que é o funcionamento disso para quem está na pós. Sim. Os programas de pós-graduação das universidades, eles são avaliados a partir da produtividade do seu corpo docente. Então, o que acontece? Eu e os meus colegas, a gente precisa apresentar uma determinada produção anual para que, numa avaliação feita pela CAPES, a CAPES nos avalie a partir de produtividade. Tem lá um outro critério que é de fator de impacto, mas isso no direito é um tanto quanto complicado de se avaliar, porque o direito é basicamente revisão bibliográfica, né? Agora que a gente, alguns anos, vem aí com a pesquisa aplicada, e mesmo assim a gente pode questionar como é que é o resultado dessa pesquisa aplicada. Então a gente tem que fazer essa produtividade, apresentar essa produtividade, para que a gente possa ser avaliado. Nós somos avaliados de 3 a 7. Né? A partir de 6 e 7 são programas considerados de excelência. Então, nós recebemos mais verbas das poucas que nós já recebemos. Né? Nós recebemos um pouco mais para que a gente possa ter aí custos de viagens, diárias, etc. E, inclusive, as bolsas para as nossas alunas, para os nossos alunos. O que acontece se a gente, por conta disso, a gente tem metas. E é metas de basicamente publicar em revistas que são A ou que são B, mas principalmente em revistas que são A, que são melhor pontuadas. É uma pontuação que ainda é bastante nebulosa para mim. Eu, particularmente, não entendo quais são os critérios dessa pontuação e como que esse conhecimento que nós produzimos repercute. Né? Então, se nós não alcançamos essa produtividade, o nosso programa baixa, nós não temos verbas para viagem, nós não temos verbas para ir para congresso, né? Essas viagens são congressos, são eventos científicos, né? Viagem para as férias, né? E não temos também verbas para bolsas. E daí o que acontece? Há sempre uma grande pressão das coordenações de pós-graduação aos professores produzente, não é produtivo nessa perspectiva. Ele é excluído do programa de pós. E a gente tem vários professores riquíssimos, com pensamentos e com construções teóricas maravilhosas que já saíram de programas de pós-graduação porque não cumpriram uma determinada meta. Ou seja, é uma métrica de números, basicamente. Sabe? Então, o que acontece? Né, como é que é o desencadear disso? Os professores, eles começam a pressionar os alunos, né? Então, os alunos de pós-graduação começam a não entender de onde surge a obrigatoriedade deles terem que produzir artigo, terem que participar de congresso, terem que viajar para evento, muitas vezes às suas custas, com valores que não têm, porque são pressionados pelos professores e há uma, digamos, uma represália, né, moral, caso o aluno não cumpra isso. E muitas vezes os professores se negam a, por exemplo, encerrar uma determinada conclusão que deveria ser feita do aluno ao argumento de que ele precisaria ter cumprido X
e não Y. Então, é uma pressão em cadeia dessa produtividade, né? Exatamente, e é justamente por isso, né, que psicologia e coach não andam juntos. Por quê? Porque esses deslocamentos do capitalismo, e aí a gente vai falar do neoliberalismo, né, ele é perverso. Porque não existe capitalismo sem desigualdade. E por que que coach... Ou seja, por que o psicólogo que atua, né, como coach, dentro da minha perspectiva enquanto psicóloga, né, profissional e cientista, deve combater essa ideia, né? Porque essa lógica neoliberal, ela também vai partir dessa importação que o psicólogo traz lá no início da implementação da profissão aqui no Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Então, ela já parte de um pensamento embranquecido, de um pensamento elitista, né? Que já aniquila aí tudo que está à margem. Ou seja, é como falar de bullying, né? Coloca o negócio num balaio só. Porque quando a gente fala de bullying, a gente não fala de racismo, a gente não fala de LGBTQ-fobia, a gente não fala de uma porção de coisa que tem nome. As coisas têm nome, né? Então, como é que eu vou pensar em produtividade de um sujeito que não tem o que comer? Porque, gente, olha só, no Brasil tem pessoas que não têm o que comer, né? Tem pessoas que não têm o que comer. Nós estávamos fora do mapa da fome e voltamos vergonhosamente a ser um país que está no mapa da fome, né? Então, se eu trabalho nessa perspectiva, né, de um sujeito que precisa ultrapassar seu próprio limite, desse sujeito que tem que ser um sujeito de produção, né? Que ele tem que produzir. Eu já estou partindo de um princípio que vai contra os princípios fundamentais do meu código de ética, que é me negar, né, a colaborar com práticas que sejam discriminatórias, né, com práticas que promovam exclusão, entende? E isso, quando a gente estava caminhando, né, quando a gente estava caminhando, né, para alcançar alguma coisa diferente disso, a gente sofre, né, um verdadeiro golpe na caminhada com relação à conquista de direitos, né, acesso, né, e a conquista de direitos, garantia de direitos. E aí a gente vai falar de uma gestão, né, que é essa gestão atual, nossa. Enfim, caminhávamos em direção a algumas conquistas, como, por exemplo, né, as políticas afirmativas de inclusão, mas que também são coisas que a gente precisa pensar, né, porque sim, as cotas são importantes, são necessárias, elas são válidas, mas a gente ainda não fala da permanência desses sujeitos que estão entrando, né, na academia. E ingresso é uma coisa muito diferente de permanência. Ingressar é uma coisa, permanecer é outra, né? Carol, sobre isso eu tenho até um exemplo que é bastante elucidativo. Há uns 2 anos eu participei de um processo administrativo na UFSC que foi uma sindicância. Era eu e uma professora de antropologia, né? Eu enquanto do direito, ela da antropologia. E a gente foi levantar, a sindicância serve para fazer o levantamento de algumas provas para depois ir para um procedimento administrativo disciplinar para ter a verificação da ética de um servidor ou de vários servidores públicos. E o caso que a gente tinha nas mãos era o seguinte: nossos alunos indígenas
do curso de medicina estavam acusando professores e colegas de racismo. Só que esse racismo, né, que geralmente as pessoas acham que é racismo, que é um xingamento, que também é racismo, não é só isso. Não é só isso. Então, o que que a gente verificou que eles estavam levantando para nós? Que, por exemplo, essa questão da permanência. Essa questão da permanência não é só um local para permanência, uma determinada quantia de valor, né, para ter essa permanência. Mas é também a própria estruturação, né, nesse caso do curso. O que que nós percebemos? Esses nossos alunos, eles vinham de suas comunidades indígenas, com outros hábitos, com outra forma educacional, né, e a gente com uma forma educacional bem colonizada, né? É importante a gente colocar assim. E não havia, né, o que seria o adequado? Havia uma troca de saberes, né? Não havia, muito menos uma troca de saberes, mas não tinha também possibilidades de esses alunos indígenas terem acesso ao conhecimento que outros alunos que passaram por esse vestibular, que você falou, que já vem de uma instituição educacional formatada, passaram. Então, não tinha também uma proposta de integração dos alunos, desses alunos, com os alunos brancos, né? Então, o que acontecia? Os professores... Parece que ali no curso, cada fase tem um professor como coordenador, e o professor coordenador específico daquela fase disse o seguinte: esses alunos, eles não são capazes, ou seja, colocando a culpa no indivíduo, eles não são capazes de estar aqui num curso de elite. O que a gente percebeu, né? Além desse racismo, que a estruturação do curso de medicina, além de ter uma matriz eurocêntrica também e racista, ela já não continha uma disciplina que era fundamental, que é a antropologia. Que seria, daí a própria professora da antropologia tinha falado: ó, Grazi, eu participei da discussão em que eles retiraram essa disciplina. Ou seja, como essas disciplinas que apresentam a diversidade, que não só as questões técnicas, né? Porque não é só técnica, a profissão não é só técnica, o direito não é só lei, é também humano, é também o sentido, né, do porquê essa lei existe. Nessa mesma pegada, a gente vai olhar para a medicina, não é só técnica, mas também a diversidade humana. Ali já não tinha. Então, o que a gente identificou, sim, um racismo, mas um racismo estrutural. Não é só das pessoas, é da própria estrutura. E isso precisava ser modificado. Então, como a culpa vai recair sobre o indivíduo? O indivíduo fracassado, né? Porque se ele não atende a essa métrica, né? A essa porcentagem, que eu acho que ainda deve até existir ele não chega no 100%. Ele não chega no 100%, ele é sempre uma coisa 80%, assim, né? 80% o quê, né? Eu fico pensando assim, né? De quem é essa métrica? Né? Um funcionário 80%, mas é um 80% o quê? Quem está colocando esse valor, né? Quem avalia? A gente aí começa a pensar também nos processos de seleção do mercado de trabalho, né? Porque é um produtor de sofrimento psíquico, porque ele também vai nessa lógica do mais preparado, do mais apto, do mais, né? Aquele que supera os seus limites, e aí aquele que não entra, aquele que não consegue um espaço nesse mercado, pensa, né? Pensa, obviamente, que é uma falta desse sujeito, né? Há algo que falta em mim, porque eu tô sendo preterido, né? Eu estou sendo o anômalo dessa coisa chamada mercado de trabalho, né? E aí também já tem as minhas críticas à psicologia organizacional e do trabalho, assim, porque às vezes eu acho que a psicologia ela fica dando murro em ponta de faca, né? Brigando para entrar em área ou para ter, né, sob domínio, área que não lhe compete, né? Que ela deveria estar martelando em coisas que são muito mais primitivas do que o sujeito certo para o, né, local certo. E isso que você traz das universidades
se tensiona principalmente, Grazi, a gente conseguiu perceber, né, isso numa pesquisa de 2018, em parceria com um curso de administração da UFSC, que fez um levantamento sobre a saúde mental, né, de alunos e servidores da UFSC. E aí, numa fala que nós fizemos, eu e uma colega, que é psicóloga também, o que a gente percebeu é que com as políticas afirmativas, né, de inclusão, essa estrutura, né, acadêmica que antes, né, antes não, ainda totalmente, né, colonial, embranquecida, né, majoritariamente, ela se vê obrigada a pensar sobre racismo, né, que até então era uma coisa lá fora. Se vê obrigada a pensar sobre machismo, sobre, né, a população LGBTQ, sobre questões de gênero no geral, sobre desigualdade social, né? Porque quem era parte da... Vamos pegar a UFSC. Quem estudou na UFSC, né? Sei lá, nos anos 70, nos anos 80, no início dos anos 90. Quem eram essas pessoas, né? Então, a gente começa também essa reflexão, né, do compromisso da psicologia, mais ou menos, do compromisso social da psicologia, mais ou menos nessa época, né? Quando surge a psicologia comunitária, que começa a olhar para essa questão dos direitos humanos. Parece bizarro, né? Que isso só tenha começado lá na década de 70, mas sim, né? Década de 70 para 80 ali, então a psicologia ela começa a caminhar, né, para olhar um pouquinho para as questões do cenário socioeconômico, né, do contexto histórico e o quanto isso, né, estava atrelado à produção de sofrimento psíquico, né? E aí, falando sobre sofrimento psíquico, por exemplo, né, Maria Rita Kell, uma psicanalista incrível, ela tem um livro que se chama O Tempo e o Cão. Nesse livro, ela vai fazer um enlace entre o estado, né, depressivo, a posição depressiva e melancólica do sujeito como um protesto, uma subversão a esse tempo cronológico, né? O tempo cronos, que é o do reloginho que fica marcando da produtividade, de faça, não importa o que você faça, levanta-te e produza. Não é nem levanta-te e anda, é levanta-te e produza. Né? Como um protesto. Mas esse protesto não vem sem um dano para esse sujeito, porque ele é cuspido, né, para fora dessa maquininha aí, como aquele que é o fracassado, porque é colocado sobre ele uma individualização de um problema que é um problema social. Portanto, uma psicologia que colabora, né, para a produção de sofrimento psíquico é uma psicologia perversa. Não há como pensar de outra forma, né? É ir contra os princípios fundamentais do nosso código de ética. E mesmo que não houvesse um código de ética, quando a gente pensa na prática da psicologia, né, hoje, e qual que é o nosso compromisso enquanto ciência e profissão, no mínimo o sujeito tem que ter uma quedinha, né? Uma quedinha por olhar lá fora, né? Sim. E qual é esse lá fora que a gente está falando? A gente está falando de um lá fora que tem fome, que apanha, que não tem, muitas vezes, não tem água, não tem luz, não tem banheiro, não tem casa, né? Enfim, tem gente que não tem casa, tem gente que não tem luz, tem gente que não come. Essas pessoas existem. Então, enquanto eu escolho, né, como eu escolho
a minha profissão psicólogo, né? Se eu estou nessa condição de escolher, não me é imposto, eu assumo um compromisso, né? Político, uma ação política, não no sentido partidário, mas da minha ação na polis, né? Como aquele que deve segurar a mão do capataz, né? A gente deve ser aquele comprometido a segurar a mão do capataz, de não permitir nenhuma forma de exploração, de violência, né? Negligência e de exclusão. Do que o coaching, do que a prática do coaching sobrevive? Em qual pilar ela está amparada, né? No amparo da produtividade. E a produtividade está atrelado ao deslocamento do capitalismo, ao neoliberalismo, que não vive sem desigualdade. Desigualdade social, sem que não haja racismo, sem que não haja preferência ou preterência, né, de gênero, né? Enfim, se eu, né, estou passando, sei lá, por um processo. Isso que eu estou falando do coach, só do coach desse âmbito aí empresarial, né? Que é de tentar se colocar no mercado de trabalho, de superar os seus limites, de como que eu faço um currículo para atender melhor a empresa. A empresa, né? Então a gente passa, né, a ter um dominador, um explorador de si, né? Porque daí eu tô sempre se obrigando a ultrapassar aquele limite. Não, e porque qual você é o pode, limite, você né? dá. Qual é o limite? Muitas vezes Não o tem. limite. Exatamente. Mas assim, eu vejo muito, eu me vejo também, porque eu, uma parte da minha vida, por necessidade mesmo, entrei numa lógica de não, eu posso, eu consigo, independentemente de qualquer coisa, abstraindo a minha própria vida, o meu próprio corpo, enquanto mulher, por exemplo. Então, se eu não consigo estar em determinado espaço, é porque eu não quero, não é porque eu sou mulher, não, é porque eu sou mulher também. Né? Daí vem toda uma lógica estruturante nisso. Claro. E nessa ideia, a Júlia que está vendo a gente, ela já comentou comigo, e ontem eu vi também o professor Adilson Moreira no curso de Direito Antidiscriminatório, falando sobre os coachings evangélicos, ou os coachings religiosos, que vão na mesma ideia, só que daí a justificativa é a mesma, né? Não é para você alcançar, ter um currículo, ter uma vaga ou alcançar um determinado local, uma promoção no trabalho. É porque você tá mal, porque você tá orando pouco, porque você tá pecando, porque você tá fazendo isso, porque você tá envolvido. Então tem toda uma justificativa vinculada a uma suposta divindade, e isso mexe com a fé das pessoas. Sim, sim. E aí a gente tem um coach também da vida pessoal, né? Como encontrar o marido perfeito, por exemplo. Porque você, como emagrecer, mulheres... né? Sim. Eu vi esses dias uma mulher nessa linha. Mulher, como manter o seu casamento? Uma das dicas é, sim, você precisa dar sexo para o seu marido todos os dias, mesmo que você não queira, porque sexo é natural e isso é obrigação da mulher. Ou seja, justificando relações, inclusive de abuso, porque quando uma pessoa não quer, é estupro. Né? É estupro, então, exato. O que a gente chama estupro marital, inclusive, né? Isso. Exatamente, exatamente. Tem nome. Então, o que a gente... É isso aí, mexendo nessas estruturas. Então, o que a gente vê... O que a gente vê é uma lógica absurda. A Amanda ali comentou, a Amanda fez uns comentários, depois eu vou trazer, de coach financeiro também. Sim. Você não consegue também. Tem coach clínico.
Eu Tem cheguei no coach auge pra das dar minhas... pros pés, gente. Tem coach pra tudo, gente. Tem coach Sim. pra tudo. E Lucre na isso... crise, olha que coisa Lucre absurda. na crise, lucre na crise. E não, é mais absurdo ainda quando a gente aproxima esse olhar, né, a uma estrutura específica, que é essa estrutura perversa, que está muito aliada a essa questão narcísica. E quando a gente aproxima perversão e narcisismo, a gente tem uma coisa muito delicada, porque daí para cair num regime totalitarista é isso aqui, ó. Sim. Ô, Carol, Aniquila. Pode falar. explica pra gente perversão e narcisismo. Tem gente aqui que não é desse jeito. Vamos lá, né? Narcisismo. Acho que talvez o próprio mito, né, de Narciso acho que já se explica, né? Narciso, ele era tão lindo, tão lindo, tão lindo, né, que ele se achava a pessoa mais linda, né, da face da Terra, e aí, um dia, quando ele vai, né, ao mirar sua imagem num lago, ele vai de encontro, porque é apaixonado, porque é lindo, e daí ele morre afogado. Basicamente, narcisismo, né? E quando a gente fala de perversão, a gente pode estar falando dentro de vários contextos, né? Porque perversão para a psicanálise é uma estrutura de personalidade, né? Mais ou menos como, né? Vamos usar um exemplo muito, muito, muito superficial, né? Tipo, tem uma placa, tem a grama. E tem uma plaquinha de não pise na grama. O neurótico, se ele pisar na grama, ele vai ficar tipo, sofrendo, vai ter enxaqueca, vai ter um sintoma, uma culpa, né, por ter pisado na grama. O perverso, ele olha para os lados, ele vê se não tem polícia, se não tem guardinha. Ele entende da lei, mas tem um prazer de pisar na grama e não ser pego, né? Se eu pisei e os idiotas nem viram, tá vendo? Tem isso, gente, um exemplo muito superficial, né? E perversão dá pra gente, e narcisismo dá pra gente, enfim, né? Ficar falando muitas lives sobre isso, em diversas abordagens, né? Agora, quando a gente chega nesse ponto, né, de atrelar esse narcisismo, né, à perversão, a gente está falando de um aniquilamento de tudo que é diferente, né? E eu não estou muito longe do discurso do coach, né? Porque enquanto eu tô aqui, né, comprando essa ideia de que eu sou um sujeito que tô nesse culto à produtividade, né? Tudo aquilo que for semelhante a mim ou que me soa como ameaça, eu devo aniquilar, que é o candidato concorrente, né? Então, olha o perigo, né? O narciso, né? Então, assim, tudo aquilo que pode ser eu, né? Ou tão belo, tão bom quanto eu, tem que ser aniquilado. A que custo? De que jeito? Né? No Globo Repórter. Então, assim, tem muitas coisas para a gente pensar a partir da psicologia e da prática de coaching, né? Falando novamente da minha categoria profissional, que é completamente aplicável a várias outras categorias profissionais, né? O fato é que, novamente, marcando, né, o porquê que psicologia e coaching são, né, são antíteses. Eu acho que é isso, assim, não dá pra gente pensar, né, numa psicologia que faça coach, porque se eu tô sendo psicólogo e coach ao mesmo tempo, não tá dando. Não pode andar junto, porque eu tô
desrespeitando um princípio fundamental de uma profissão e de uma ciência que é regulamentada, né? E mais, né, nessa norma, nessa nota orientativa que o CFP se vê obrigado, né, a emitir lá em 2019, diante dessa febre de coaches, ele diz, né, que o psicólogo, ao, né, adotar a prática de coaching na sua, né, na sua prática profissional, deve atender rigorosamente os princípios, né, do seu código de ética. Mas, gente, não dá. Não pode. É impossível. Percebe? Porque, tá, tudo bem, a gente entende que os deslocamentos do capitalismo, eles são uma merda, que não existe neoliberalismo sem desigualdade social. E o que a gente faz agora? Eu não sei. A gente precisa pensar numa forma, né? Uma forma de repensar isso, né? Como protestar a isso, né? Sem comprar esse discurso de que eu sou o fracassado, né? De que eu sou o imóvel, o sem vitalidade, aquele que não produz, né? Porque isso é muito difícil. É muito difícil não pensar sobre si dessa forma quando o mundo inteiro está dizendo que sim, tu é aquele que, né, foi lá visto como uma falhazinha da Matrix, e tu é simplesmente jogado bueiro afora. Que morra, né? A míngua, às margens. Aí tá, que morra às margens. Porque o coach, ele não parte do princípio que quando eu entro num processo de seleção e eu sou mãe e eu sou uma mulher preta periférica, eu não estou na mesma posição de largada, né? Que um homem branco, cis e de classe média está. Assim, essa prática parte de uma lógica perversa nesse sentido. Por quê? Porque faz um ocultamento dessa realidade social. Né? Carol, Pode falar. Deixa eu vincular isso, porque o Yunis, que é meu aluno ali no Direito, fez um comentário que eu quero fazer esse gancho com esses dois pontos, né? Claro. O quanto o neoliberalismo e, por conseguinte, essa lógica de coaching, né, vai ocultar a unicidade de cada sujeito e como vai ocultar também o próprio contexto. Essa unicidade de cada sujeito, a partir do momento em que uma pessoa diz para você que a sua meta de vida é chegar em um determinado local, em um determinado espaço, como a gente comentou anteriormente, a sua meta de vida é fazer uma Eurotrip. Aí a gente não... né? Entrando nas questões de colonialísticas, né, que me incomodam, e como eu falei pra ti, 2020, sem tempo, irmão, pra massagem, tá na hora de acordar, sabe? Vamos, galera, branco de dread não, já é passado, assim, ó, vamos, né, não precisamos falar sobre, a gente já tá avançado nisso, né? Há tempo, né? Bom, há tempo. Assim, da mesma forma em que oculta essa complexidade, essa unicidade que é ser sujeito, né? Que é o sujeito com as suas com as suas relações únicas, com a sua vivência única, com as suas experiências. Esse ocultamento se traz muito quando essa pessoa diz para você que o seu objetivo de vida é ter um carro, o seu objetivo de vida é ter uma casa, que é assim, assado em tal lugar, é fazer uma viagem, é ter determinada produção. Ou seja, é meio que um sufocamento do próprio desejo do sujeito. Eu não tenho nada de psicanálise, mas eu tô aqui, flertando com a psicanálise. Então, esse ocultamento do sujeito, né? De quem ele é, do seu próprio desejo, e é também um ocultamento do contexto, né? E aí eu puxo o que o Yunis comentou. Eu tô em contato também com outros alunos meus, eles disseram assim, prof,
teve uma determinada Câmara do Poder Judiciário que bateu, né, várias metas de produtividade em tempo de pandemia. E daí, conversando com um estagiário meu, ele falou assim, Grazi, tem uma determinação de regulamentação do home office, né, de produtividade, que a produtividade no home office deve subir, acrescentar 30%. Mas, gente, a gente está num contexto pandêmico, tá todo mundo fudido da mente, o que é um sinal de saúde, né? Vamos colocar por aí. Mas exatamente, está todo mundo lascado nesse sentido. Como, né, essa lógica produtiva vai exigir 30%, por exemplo, de um estagiário, de uma estagiária, de um aluno de direito que está longe da família, que não pode chegar na família, por exemplo, em outra cidade, que são idosos ou que há risco de contágio, como nessa situação ele vai conseguir produzir 30%? Só se ele se abstrair de si mesmo e entrar numa lógica e se fundir com as instituições? Pois é, e aí a gente tem uma outra coisa que não é considerada a falar dessa normativa aí do home office, que é, muitas vezes tem pessoas que vão para as instituições para comer, né? E assim, quem não tem o acesso à moradia estudantil, né? Trazendo aí, sei lá, o exemplo dos estagiários, né? Sim. Quem não tem mais acesso ao RU, quem são essas pessoas? Quem são elas, em sua maioria? Né? Como fazer home office sem home? Sem comer, sem ter dinheiro para comer e mais. Eu acho muito engraçado esse negócio de porcentagem em cima das pessoas. Tem que isso é muito, enfim, isso é muito neoliberal. Sim. 30% ainda tem esse negócio, né? Já que tu tá em casa, tu ainda tem que produzir 30% a mais com base em vozes da minha cabeça, porque, né? E mais, tendo esse cenário pandêmico, né, que ameaça o corpo, né, a corporalidade. E aí, de repente, olha como isso é grave, né? Se a gente pensar nesses discursos assim mais totalitários e tal. Porque tem muita gente que de fato compra o discurso de que isso é uma gripezinha. E assim, ó, Florianópolis, eu acho que Brasil nunca fez isolamento social, ao meu ver. Nunca fizemos isolamento social, né? A gente ainda não fez isolamento social. E aí ter um representante que diz a todo momento que isso é uma gripezinha, né? A gente está entrando lá na estrutura do narcisismo, da perversão e, né, com um colega que já fez a live anterior, numa necropolítica. Quem é que vai morrer? Quem que morre? Quem serão os primeiros a morrer? Né? Então, assim, trazendo novamente essa questão da prática de coach estar fomentada na desigualdade. Né? Ela precisa, inclusive, da desigualdade para poder, né, se sustentar. E isso falando aí desse âmbito empresarial, nananana. Agora, durante a minha pesquisa, eu encontrei coisas absurdas, tipo coach clínico. O que é isso, Carol? Não sei. Ai, meu coração. Eu não sei. Um pouquinho. O que é isso? Isso seria tipo um psicólogo formado em 5 dias, aparentemente. Não sei, mas existe, né? Existe coach clínico, existe gente, né, que tomado por essa lógica de culto à produtividade, né? Produtividade acima de tudo, que é essa lógica, né? Economia acima de todos, as pessoas que morram. E aí a gente precisa pensar, opa, como que a gente tem economia sem pessoas, né? Está todo mundo morto. Tem uma coisa aí também que
O óbvio que precisa ser dito, né? Eu ia falar do nosso presidente especificamente, né? Que, enfim, mas acho que já está posto, né? Como fazer economia sem pessoas, com pessoas que estão mortas, né? Então, economia acima de tudo. Então, trazendo essa questão do coach clínico, por exemplo, né? Num dos sites, numa das páginas que eu vi, depois de muito dizer o quanto ele, né, poderia fazer bem diante de determinadas questões, ele não era um psicólogo. Não era. Ele era um coach clínico que fazia tudo que um psicólogo faz, mas não era psicólogo. Então ele deixava isso bem. Né? Pra quê? E aí a gente entra numa esfera que é o exercício ilegal da profissão, né? É uma fala que vai de encontro completamente com o direito, né? Porque um coach clínico está fazendo o papel, quer dizer, não está, né? Porque não é, mas atua como se fosse psicólogo. Isso é exercício ilegal da profissão. Gente, eu ando meio debochada, eu tenho umas risadas assim que, sobre esse assunto Não, e o humor é uma ferramenta importante também pra gente não surtar, né? Mas, lógico, né? A gente não surta por muitas outras questões também, né? Por causa desse nosso compromisso, muitas vezes, desse compromisso social, né? Que se assume enquanto categoria, enquanto profissional que se reconhece através da sua ação na polis, né? Eu acho que esse é um tema que pode ser até dividido, assim, em outras lives, porque a gente precisa falar em como isso gera a precarização do trabalho, né? Nos vínculos empregatícios. Como que isso reflete nas populações que já são marginalizadas, estão à margem, né? As que são ditas minorias, mas que não são minorias, né? Então, essa fragilidade do emprego, né? Porque já que o temos, então, que tenhamos com pelo menos direitos, né? E aí, de repente, a gente vê um movimento, totalmente contrário, né? Esmagador de apagamento de direitos do trabalhador, com contratos de trabalho extremamente frágeis e, enfim, que é o horror dos horrores, né? O horror dentro do horror. Então, acho que a gente precisaria também explorar, né, o quão prejudicial é atrelar uma prática de coaching à categoria profissional do psicólogo, né? Isso que a gente ficou ali, né, falando sobre os princípios fundamentais, que é justamente, né, de ser um agente, né, na sua ação política, não partidária, né, mas enquanto profissional que atua na polis ali, de ser aquele que vai barrar, né, que deve barrar qualquer tipo de exclusão, de violência ou perpetuar, né? Imagine só criar exclusão, né? Imagine só criar exclusão. Então, né, meus amores, aqui eis a primeira parte do porquê que coaching e psicologia não devem andar juntos, né? Porque não é possível você fazer uma prática, né, desdenhando e contradizendo todo um conjunto de normas, né, toda uma legislação, um código de ética que fala justamente para você fazer o oposto, né? Não dá. Psicólogo que é coach, né? Psicólogo e coach ao mesmo tempo, precisa escolher, né? A minha mera opinião.
Não chega a ser uma opinião, porque tem bastante embasamento teórico para isso, né? Não só teórico, mas prático também. Não é uma opinião, né? Na verdade. É uma posição firmada, né? É uma posição científica, sim. Exatamente, é uma posição científica. Então, não dá para fazer as duas coisas, né? E mesmo Carol, Pode falar, Grazi. Não, eu ia comentar que dá pra gente fazer uma associação com isso que tu tá falando, do coach, e também uma perspectiva de vários psicólogos que não olham, né, para essas diretrizes éticas, não buscam entender o que é uma responsabilidade coletiva, o que é olhar em bem da coletividade, e continuam, e daí vem a minha crítica também, já que eu também estou na psicologia, que se coaduna com a tua crítica, a crítica de uma psicologia que é individualizada, né? E quantos psicólogos, infelizmente, nós vemos, né, no mercado de trabalho, que são psicólogos que olham, né, os seus pacientes como exatamente aquele sujeito que tem que entrar numa determinada lógica. E isso, o psicólogo não respeita a questão de raça, ele vai diminuir o sofrimento causado pelo racismo, por exemplo. Ele nem vai olhar, né? Ele nem vai olhar, não vai olhar para a questão LGBTQI, sabe? Ele nem vai olhar para a questão das mulheres, né? Então, essa ideia de compromisso social que tu trazes é relevante, ele é fundamental, não só para o psicólogo, mas, por exemplo, no meu local, né? Como professora, a Amanda está aqui, que é minha parceira do Lilith, é o nosso local enquanto compromisso, enquanto uma posição política, né? Como tu bem comentaste, não é uma posição partidária, é uma posição de você se enxergar dentro do coletivo e entender qual é a sua função, qual é o seu papel. Se enquanto você não se vê dentro dessa estrutura, enquanto isso, você está aí respaldando uma lógica que é excludente, você está criando exclusão. Mais que isso, você está criando, você cria exclusão. Então, muitas vezes assim, eu tenho alguns alunos que não entendem a minha postura, não entendem a postura da professora Amanda, a gente vive conversando sobre isso, eu levo às vezes isso para... Agora pode me incluir para não me entender também. Não entende a Grazi, a Amanda e a Carol. Sim. E é exatamente por isso, porque a gente não se coaduna com um sistema que é um sistema de exclusão e a gente entende a nossa responsabilidade. Então, se a gente pode fazer alguma coisa por isso, na verdade, a gente deve, porque quando a gente se formou em direito, a gente jurou, né? Se isso ainda tem alguma valia, a gente jurou honrar aí a dignidade da pessoa humana e direitos humanos. A gente pode fazer daí um questionamento sobre direitos humanos, mas enfim. Mas a gente tem compromissos da nossa profissão. Quando a gente entrou no serviço público, a gente também teve um compromisso ali. Quando a gente pegou a nossa carteirinha da OAB, a gente tem um compromisso ali. Qual é esse compromisso? Ter uma meta de fazer Eurotrip, ter uma casa, ter uma casa. Cara, que massa se esse é o teu desejo, realmente, massa. Mas a profissão é muito mais que isso. A profissão toca pessoas. Como é que tu toca as pessoas? Como é que tu afeta as pessoas? Sim, e mais, né? O que tu produz, né? Não só na sociedade, quanto nessas pessoas que tu atende, seja no direito, ou seja no campo da clínica, seja no campo da assistência social, da saúde mental, não importa. O que tu tá produzindo, né, nesse sujeito ao não considerar o racismo, né, ao não considerar a violência, né, contra violências estruturais, né, como racismo, violência de gênero, enfim, né, o isolamento da mãe, né, a gente trazendo aí essa questão mais, né, do feminismo matricêntrico. Então, tem muitos desdobramentos aí pra gente pensar nessa antítese mesmo, né, de psicologia prática de coaching, porque as duas não cabem. Assim, as duas não cabem. Ou não é uma, ou não dá bom, gente. Assim, ó, ou é um ou é outro. E eu assim, né, tendencio a dizer, eu acho que é um. O outro
eu acho que não é muito, né, assim, adequado, né? Sim. No ponto de vista em que é um produtor de exclusão, um produtor de sofrimento psíquico, e aí eu não estou falando somente das populações que já são e já estão marginalizadas há muito tempo, né? Porque agora que a bota do fascismo atingiu a bunda dos brancos, estão pensando sobre isso, né? Mas ó, já tem gente que sofre dessa bota há muito tempo, né? E aí, faz tempo, né? E aí não é entrar numa escala de sofrimento, quem sofre mais, quem sofre menos, porque vulneráveis somos todos, né? E sofrimento é sofrimento, ponto. Mas a gente também não pode desconsiderar o fato de que desigualdade social acentua, né? Acentua muitos sofrimentos, né? Se a gente está falando de uma fome e de um sujeito que não tem fome, a gente está falando de coisas primárias, né? A gente está falando de coisas primárias. Necessidades. Então, assim, necessidades, exato. Então, não é que existe sofrimento mais, sofrimento menos. Não é isso, né? Mas a gente precisa pensar que essa lógica coaching, é uma lógica produtora de sofrimento psíquico. Mesmo no indivíduo que compra o culto da produtividade. Por quê? Porque ele se torna um explorador de si, né? Ele também vai para esse viés por conta de um sofrimento que é daquele contrato social, assim, da psicadela, né? Tipo, eu sei que isso é uma merda, mas eu vou compactuar com isso, né? Ou eu vou pro protesto de não produzir, né? Eu não vou dar porque eu não concordo. Né? Nem sempre, óbvio, isso vem de forma consciente, né? E sem algum prejuízo. Dos dois, nessas vertentes, né? Sintomáticas, talvez a gente possa dizer, tem prejuízo. Tem prejuízo né? Tem prejuízo psíquico. Sim. Né? Tem um prejuízo de saúde mental. E se o psicólogo ele não trabalha nessa perspectiva, ele vai estar enxugando gelo, e enxugar gelo em saúde mental, em assistência social, é fazer porra nenhuma. Sim, rasga o diploma, entrega a carteirinha, não paga mais a anuidade do CRP, porque dá no mesmo. Né? Se tu é um profissional que tu não tá refletindo sobre isso, né? E mais, colabora e acentua isso, repensa a profissão que você escolheu, porque eu acho que não é psicologia, a psicologia talvez não seja para você. Assim, né? Isso só assim, a primeira, o primeiro eixo. Sim. A primeira parte, né, Carol? A primeira parte. Eu acho que isso daria uma série, viu? Porque tem muito. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muito, olha só, tem muito. Porque eu prometi pra Grazi que eu ia fazer só coisas muito pontuais, mas aí nas minhas coisas pontuais, assim, ó, por que não é opinião, né? Tem embasamento aqui, então, enfim. Que nada é simples, nada é linear, como o coach pretende que seja, né? A vida, ela não é linear, ela é complexa. Né? E não é medida em porcentagem, né? Não deveria ser medida em porcentagem, né? Porque se eu sou um funcionário 80%, eu sou o quê? Eu sou um filho 20%, eu sou um companheiro 10%, o que eu sou? Sim. Nessa coisa de porcentagem humana, né? Isso é bizarro, né? Se a gente pensar nessa perspectiva que propõe o nosso código de ética. Que parece uma loucura. Sim, tem o Byung Han, que eu gosto bastante, que eu trabalho psicopolítica com ele, e ele vai dizer que as pessoas, ele vai trazer essa questão do sofrimento, do explorador de si, como o neoliberalismo vem aí com uma técnica de si. Eu vou explorar mais sobre isso, porque é um foco mais voltado para o neoliberalismo, na live com a Ju,
que foi nossa primeira mestra do Lilith, ela vai trazer essa questão que ela também trabalhou isso, e ele fala que essas pessoas que deslocam ou que descontextualizam os dados, os números da realidade, eles copulam. Eu gosto bastante dessa expressão, copulam com os dados, porque é um fetiche utilizar os dados desconectados das pessoas, desconectados da realidade, desconectados do contexto. Né? Então eu gosto bastante dessa expressão. Carol, eu queria só fazer uma menção que é bastante interessante e dar algumas referências para o pessoal. A Amanda, quando a gente estava falando sobre a avaliação dos programas de pós, a Amanda comentou na questão de internacionalização, salvo engano. E é importante a gente colocar que nós tivemos 2015, 2016, mas com mais certeza em 2017, pelo menos na UFSC, a determinação de que, para ingresso na pós-graduação, a sua primeira língua, né, porque você tem que apresentar uma proficiência em línguas, a sua primeira língua tem que ser a inglesa. Isso a partir de 2017. Ou seja, eu tô rindo porque a gente sabe. Sim, a gente teve aí várias críticas com relação a isso. Tem até um professor chamado Alexandre Veronese. Esse professor trabalha em educação jurídica. Ele escreveu um texto muito bom criticando esse olhar da internacionalização, né, do direito, ou seja, qual direito não, das pós-graduações, né? Qual internacionalização que é? É uma internacionalização anglocêntrica, né? Por quê? Porque em 2010, quando eu fiz o mestrado, em 2012, quando eu ingressei no doutorado, eram exigidas uma das 5 línguas modernas que são chamadas, né? O espanhol, o inglês, o italiano, o alemão e francês. O francês, exatamente. No mestrado eu ingressei com o italiano, porque era o que eu tinha mais certeza, por conta. Daí a minha historicidade vai me dizer que meu acesso foi mais fácil, foi mais barato, o curso de italiano, enfim. Mas, por exemplo, eu já temeria se fosse a questão do inglês, né? Por conta do meu atravessamento de classe em tocar a minha primeira proficiência. Então, essa internacionalização, ela serve a quê? Né? Você tem que publicar artigos, ter produções que estejam no inglês. Quem é que vai ler? Né? Daí eu tenho e ela parte da onde, né? Por quê? Exatamente. Por quê? Quem é que está dizendo que tem que ser em inglês? Não, por que eu tenho que? Né? Porque daí eu tô partindo dessa mesma lógica, daquela lógica que todo mundo tá igualzinho ali na linha de largada. Todo mundo tem acesso a aprender inglês no Brasil. Todo mundo tem. Exatamente. E daí, para que serve isso, né? É uma lógica que se mantém numa teoria de dependência e marxista, que eu trabalhei com uma orientanda minha, que é a Bettina, num livro, inclusive, que a gente chama de Direito e Morte. Esse capítulo ficou muito bom, que é a ideia contrária à ideia adotada pelo próprio Brasil, pelo Estado brasileiro. Tô rindo do comentário da Amanda, aprender português, o pessoal do Zema não quer, né? É óbvio, né? Pra quê, né? Mas aí é uma lógica de que isso a gente, num espaço estatal, a gente vê que esse projeto de que você tem que chegar a um determinado modelo, né, é adotado pelo Brasil desde sempre, a partir de uma política desenvolvimentista, de que nós, enquanto países subdesenvolvidos, um dia nós vamos chegar, enquanto sul global, ao que é o norte global. Por que eles estão ditando modelos de referência, modelos de vivência, de afetividade, de organização social para nós? Porque nós não somos capazes de falar por nós. Né? E esse modelo. Por que a gente tem que aprender inglês e eles não aprendem? Exatamente. Por que eles não aprendem português? A Angela Davis, ela foi maravilhosa numa palestra que ela deu, eu acho que foi na UFBA, salvo engano, em que ela pediu perdão por ela precisar de intérprete, porque ela estava vindo para cá e não sabia falar conosco. O nosso português. Olha,
É isso, é isso. Sim. Eu, particularmente, eu me nego a falar inglês, ou mesmo italiano. Vem pra cá, tem que falar o português, é minha língua. Não é assim o comportamento contrário? Pra que serve língua, né? E a importância da língua, né? Como uma questão identitária, assim, né? Do povo, sim. Como ela passa por um apagamento, né? Essa questão do apagamento, né? Principalmente de povos originários, sim. Por exemplo, né? Daí dá uma outra, né? Outra extensão, porque daí a gente tá falando quando eu falo do apagamento, eu tô falando de extermínio, né? Sim. O extermínio é consciente, e aí dos resquícios desse extermínio, que daí são esses exemplos, o qual tu trouxe ali da medicina, né? Que é uma medicina que daí tenta exterminar dessa outra forma, né? Mas sim. Que também é da mesma política de extermínio. E aí, se eu tenho um modelo tipo os Estados Unidos, né? E eu tô tentando chegar lá, eu não vou chegar. Porque esse modelo que se é proposto, ele precisa do subdesenvolvido. Gente, ele precisa que a gente continue assim, pobrinho, entendeu? Para que eles continuem daquela forma. Então, não vai chegar. Trago notícias do futuro. Se o modelo for esse, não vai chegar. Não vai dar, tá? É preciso repensar o modelo, né? Então, sim. E aí quando a gente estava repensando o modelo, acontece tudo isso e uma pandemia, né? Então, sim. Assim, né? Só alguns pontinhos dos desdobramentos disso, né? Essa questão da língua que tu trazes aí, como uma questão da pós-graduação, isso é importantíssimo de ser colocado. Importantíssimo, porque é uma ocultação de realidade social maior também para ingresso e permanência não existe. Tipo, quem são essas pessoas que tiveram acesso a aprender uma segunda língua? O inglês, né? Quem são elas? Que tiveram, sei lá, acesso ao Wizard desde sempre. Ou, né, quando eu tô falando assim também, é importante a gente pensar e refletir sobre essa questão. Mas agora todo mundo tem internet, todo mundo tem computador. Gente, às vezes também não. Não. E outra coisa, informação é privilégio, tá? Informação, acesso à informação também é privilégio, né? Então, se tem muitos... Eu sei que tem muitos canais que ensinam gratuitamente, massa... É isso mesmo, mas tem gente que não tem acesso, né? Tem gente que não tem acesso à energia elétrica. Vai ter acesso a curso de inglês no YouTube, gente. Que isso, né? Tem gente que tá pensando no que vai, sabe? Matando o que vai comer no almoço, pensando no que vai, sabe? Então, é impossível. É impossível a gente continuar atendendo essa lógica, né? Tá, mas espera aí. Porque a gente não pensa quando vai fazer, né, essa seleção, por exemplo. A gente não pensa, mas... Gente, isso é meio estranho. Por que eu preciso saber inglês, né? Sim. De novo, como se todo mundo partisse ali daquele mesmo lugarzinho de acesso. Né? E não é, novamente, eu marco isso, não é. A gente se vê muitas vezes, né, hierarquizando sofreres, hierarquizando pobreza, hierarquizando violências. A gente precisa, né, e aí eu falo... Para de fazer isso, para! Para de fazer isso! Não podemos mais! Para! Não tem mais tempo! Vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série. No divã e no tribunal, né? Entre o divã e o tribunal, as possibilidades, desdobramentos e reflexões. Sensacional.
Sou boa em títulos, assim. Carol, a gente se encaminha para o final. Eu queria ver se tu queria comentar mais algum outro ponto, se tu viu algum comentário que tu queria. A Ju ali está apreciando também os comentários que estão ótimos, né? Que são comentários paralelos, não necessariamente que é uma pergunta. Mas aí eu passo a palavra para ti para ver se tens algum ponto que tu queres encerrar. Não, eu acho que primeiro agradecer a oportunidade por falar, né, sobre, né, eu acho que é um tema que muitos profissionais da psicologia temem, né, falar. Eu acho que, assim, é muito legítimo esse temor, porque, enfim, né, eu tenho medo da Associação de Coaches do Brasil entrar pela porta e deve ter, entrar pela porta e me matar. Mas é porque de fato é um tema muito delicado, né? Que não dá para abordar tão superficialmente, né? Nada que diz respeito a tudo isso que a gente falou hoje, né? Que a gente pontuou hoje. Dá para falar de forma superficial, então até por isso gostaria, né, de que as pessoas que acompanharam, que viram ali, sugerissem temas que partem daí, né, ou trouxessem questionamentos, ou, né, pedissem, né, para que a gente pudesse falar sobre outras coisas que dizem respeito a essa prática, né? Porque se diz respeito a essa prática, está dizendo também respeito a um modo de produção, a um cenário econômico, né, a tua posição enquanto profissional nessa sociedade, né? Então, assim, se eu for abrir qualquer outro ponto aqui, a gente ia precisar de muito mais tempo, então não, era só fazer esse fechamento, agradecer, né, por poder falar de um tema como esse, né, e novamente, assim, né, a gente não tá falando com base de vozes da nossa cabeça, a gente tá falando com um referencial teórico amplo e sólido, né, depois até vou passar para Grazi, né, divulgar. Enfim, e aí a gente não precisa parar só nesses referenciais teóricos aqui, né? Porque tem muita gente antes, né, que fundamentou esses fundamentos de referencial teórico. Mas me coloco à disposição também, através do meu perfil, que é um perfil aberto no Instagram. É a única rede social que eu uso. Eventualmente abro o Facebook, mas pelo Instagram vocês podem me mandar mensagem, podem mandar mensagem para Grazi também, se quiserem saber sobre qualquer outra coisa relacionada ao assunto ou a outros assuntos também que a gente possa pensar, né? Em preparar um conteúdo para a live, né, do Lilith também. E agradecer novamente por todo mundo que acompanhou e pelo convite da Grazi. Perfeito, Carol. Obrigada. Eu que agradeço a tua participação, ter aceito o convite. Agradeço a todos que acompanharam a gente até agora, nessa segunda etapa da live. A gente fica à disposição, como a Carol comentou, pode mandar direct falando sobre um tema que queira aprofundar mais especificadamente. A gente está à disposição para isso. E só para lembrar, na sexta-feira que agora a gente vai ter uma outra live, vai ser com a Letícia e a Lucely. A Letícia me orientando, a Lucely minha aluna, e a gente está trabalhando a questão da violência contra as mulheres nesse momento de pandemia. Então fica aí a dica para o pessoal acompanhar a gente na sexta-feira também. Isso. E essa live então, acho que vai ser disponibilizada também, né? Vai ela fica 24 horas, eu vou baixar ela e também vou deixar ela disponível. Eu tô juntando as lives para deixar disponível daí num canal no YouTube, que daí fica mais fácil, a plataforma comporta mais fácil, mas para o pessoal ter acesso quando precisar e quando puder. Então tá bom, Carol. Obrigada, boa noite. Beijo, gente. Boa noite para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Beleza. Beijo, obrigada, Grazi, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.